castelo forte é o nosso Deus. Essa maldição teria que ser quebrada. Enquanto ela não fosse quebrada, o filho carregaria aquela imagem e tal. Tudo isso é uma maneira, não é, que essas pessoas encontraram de manipular o aspecto do uso de nossa palavra. Na verdade, a Bíblia diz que a nossa palavra, ela é uma palavra que deve ser sempre verdadeira. Sim, sim, não, não. Nós devemos ser sempre honestos, verdadeiros com o que falamos. E devemos também, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, né, devemos usar a nossa palavra de maneira temperada. Ou seja, nós devemos escolher bem aquilo que falamos, porque, dependendo da forma como nós falamos, nós podemos gerar destruições em massa, não é como eu disse aqui. Uma palavra mal colocada, ela pode alterar rumos, né, de uma vida, pode criar inimizades, pode gerar feridas nas pessoas, pode quebrar alianças, né, entre maridos, mulheres, filhos, pais, pessoas na igreja, lideranças, né, porque a maneira como nós falamos determina, de fato, a direção de nossa vida. Então, esse é um ponto importante desta metáfora, né, que Tiago utiliza aqui. Paul Tripp, pastor que eu tenho citado aqui nestes estudos, no livro dele, Guerra de Palavras, né, eu mencionei para os irmãos que eu tenho utilizado também esse material, um livro muito interessante sobre a maneira como nós construímos relacionamentos usando bem a nossa palavra. Ele diz assim: a língua tem o poder de edificar como uma ponte, ou o poder de destruir como um machado. Ela constrói confiança ou espalha terror. Não é? Então é exatamente isso. A língua ela pode ser uma ponte para construir relacionamentos, confiança, ou pode ser um machado para cortar relacionamentos, destruir o que está edificado, né, e espalhar, assim, o terror. Então, Tiago faz esta ilustração do freio e do leme. No versículo 5, a parte A, ele menciona um aspecto interessante. Ele diz que a língua se gaba de grandes coisas. Aqui a gente percebe a soberba sendo denunciada por meio da palavra. A ideia aqui, meus irmãos, é que a língua fala mais alto do que o nosso caráter. Às vezes, a maneira como nós falamos, né, ou aquilo que nós falamos de nós mesmos, muitas vezes pode revelar um pecado mais essencial dentro de nós. Às vezes nós deixamos escapar aquilo que está no nosso coração, mesmo com a intenção de, muitas vezes, não revelar o nosso caráter, mas acaba que revela. Por isso que há, inclusive, dentro da linguística, tem algumas áreas muito interessantes. Eu não sei se os irmãos já ouviram, mas existe, por exemplo, uma área da linguística que se chama linguística forense. Essa linguística forense, o que é? São especialistas em linguagem e eles analisam os depoimentos das pessoas que são acusadas de determinados crimes. E esses especialistas, eles são capazes de, pelo discurso que está sendo enunciado ali do acusado, eles conseguem captar, às vezes, palavras, às vezes, expressões, maneiras de construir o discurso que apontam para um possível desequilíbrio, e isso pode indicar, inclusive, de certa maneira, quase que uma confissão, né, daquele acusado. Às vezes, pessoas que forjam letras, por exemplo, então, há casos de pessoas cometerem um homicídio, por exemplo, e depois escreverem uma carta como se fosse a pessoa confessando um suicídio, por exemplo, né? Mas aí o indivíduo vai lá e percebe que aquela maneira de escrever, aquela letra, aquelas palavras, aquele jeito de se manifestar, não é próprio de um caráter de uma pessoa que tiraria sua própria vida. Então, se até no mundo comum, né, por assim dizer, no mundo ímpio, nós temos esse tipo de análise,
Imagina no campo espiritual. Não é? No campo espiritual, além de nós sermos examinados, não é, pelas pessoas que convivem conosco, nós somos examinados pelo próprio Deus. Não é? E a Bíblia diz que o Espírito de Cristo ele interfere no nosso espírito. E nós somos, digamos, acusados, né, todas as vezes que nós pecamos contra o Senhor por meio de nossa língua. No fundo, nós sabemos quando estamos dizendo a verdade e quando estamos mentindo. No fundo, nós sabemos quando queremos ser transparentes e honestos nas nossas falas ou quando nós queremos, muitas vezes, driblar a circunstância, né? E, quem sabe, contar uma meia-verdade que, no fundo, é uma mentira completa, né? É uma forma de enganar, uma forma de manipular também. Mas aqui Tiago fala de uma coisa muito específica, que é a soberba verbal, que pode ser, por exemplo, a autopromoção. Então, uma pessoa que usa palavras para falar de si mesmo, né? Provérbios diz que nós não devemos louvar a nós mesmos, o outro é que deve nos louvar. Este é um ensino muito precioso de Salomão, né? Então, ao invés de nós falarmos dos nossos feitos, é melhor que as pessoas falem de nós. Porque a autopromoção nunca é bem vista, né, na Escritura Sagrada. Você não vê na Bíblia nenhum exemplo de servos de Deus, de pessoas, falando de si próprio, né, elogiando a si mesmo. Você não vê, por exemplo, um Pedro falando, olha, vocês viram como é que eu sou um excelente pastor, sou o melhor pescador aqui da região, né? Vocês viram como que eu preguei bem demais, né? Paulo falando, esse sermão aqui foi o melhor sermão que eu já escrevi, né? De todas as cartas, essa foi a melhor, né? Você não vê isso, pelo contrário, né? Você vê sempre esses irmãos se colocando como servos, como escravos, como submissos, como menores do que aquilo que as pessoas pensavam que eles eram de verdade, né? Então, às vezes, a autopromoção, às vezes, o desejo de ser ouvido. Então, existem pessoas que trabalham muito nesse campo, né, de querer atenção, de querer ser ouvida, né, de querer ser ouvido ali. Então, a pessoa quer sempre falar, a pessoa quer sempre manifestar, ela precisa falar, né, ela precisa ser ouvida de alguma maneira. A necessidade de provar algo, isso aqui também afeta muito a gente, né, porque você sempre quer ter razão, né? As discussões, elas quase sempre vêm disso, de quando nós queremos ter razão. Se ninguém quisesse ter razão, não haveria discussões. Vocês concordam comigo? Por exemplo, se o indivíduo disser, olha, esse banco é verde, o outro falar, não, esse banco é preto, não teria discussão se um não quisesse ter razão em relação ao outro, né? Ah, tá bom, você está falando que é verde, tá bom, você está falando que é preto, tá. As discussões, elas acontecem porque nós queremos ter razão. É pecado querer ter razão? Não. Obviamente não, porque nós estamos pensando no aspecto da verdade. Então, quando você vai discutir algo que é verdadeiro, você deve insistir na verdade, ainda que o seu oponente não queira. Mas se é algo que a palavra define como verdade, defenda. Mas, por outro lado, se for algo que não vai acrescentar nada do ponto de vista da edificação espiritual à sua vida e à vida do outro, não é necessário discutir. O apóstolo Paulo, por exemplo, instruindo Timóteo, né, jovem pastor, ele disse isso. Ele falou, Timóteo, não fica envolvendo, preocupado com discussões infrutíferas, porque às vezes você vai entrar em certas discussões que vão queimar o seu ministério, você vai perder o foco. Então, deixe para lá, não se envolva com polêmicas, né, de questões que não vão acrescentar em nada na vida espiritual das pessoas. Se for uma questão espiritual, trate, mas se for uma questão de opinião, de achar isso ou achar aquilo, e que não tenha relevância do ponto de vista da espiritualidade, do corpo, então evite este tipo de conflito, né? Porque a língua ela tem a tendência de essa necessidade, né, de querer provar sempre alguma coisa em relação a alguém. Então, tudo começa onde? Na língua.
e vai revelar exatamente aquilo que está em nosso coração. Então, eu vou pedir os irmãos para abrirem aí, Lucas capítulo 18, apenas para que possamos ilustrar, né, um pouco mais este ponto com as palavras do próprio Jesus. Lucas 18, 11 e 12. Aqui nós estamos vendo o quê? Uma oração, é uma parábola bem conhecida nossa, né, do fariseu e do publicano. Jesus está contando esta parábola, dizendo que 2 homens tinham subido ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o publicano. E aí o 11 e 12, né, a oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Veja que a própria expressão, né, do evangelista Lucas já nos diz a superficialidade dessa oração. Ele orava de si para si mesmo, quer dizer, a oração não passava dele próprio, porque a preocupação dele era com ele mesmo, né? Uma pessoa autocentrada, egoísta, né? Egocêntrica. E ele orava como? Ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja quantas palavras tem aqui nesta oração, né? Não precisa contar, mas só pelo tamanho aí do versículo você já sabe que, se você comparar com a oração do publicano, que está no versículo 13, a oração do publicano é uma frase: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Enquanto o outro falou um tanto de coisa, e falou dele próprio, né? Porque ele disse: não sou como os demais, e aí citou inclusive algumas classes aqui, né? Roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Falou do seu currículo religioso, jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo, né? E o outro, apenas numa frase, disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então isso mostra aqui o que o texto está ensinando. Não é que uma oração não possa ser longa, né? E que Deus ouve as orações curtas. Não é isso. O que Deus está ensinando aqui é que a oração, que é a principal comunicação nossa com Deus, ela deve ser sincera, ou seja, deve revelar de fato o que está no nosso coração. Se nós oramos apenas por orar pensando em nós mesmos, nós oramos dentro de nós mesmos, né? De nós para nós mesmos, como este homem que orava de si para si mesmo. Calvino diz que a língua é o espelho do coração. Não há vaidade que não se manifeste por ela. Então, aquilo que a pessoa fala revela o seu coração, né? E a maneira, por exemplo, uma pessoa que diz estar arrependida do seu pecado, mas com as suas palavras ela aponta para a culpa do outro, por exemplo, ela trai a si mesma, porque ela prova com as suas próprias palavras que não houve arrependimento, né? Então, é aquela... Quando você está discutindo com alguém, por exemplo, e a pessoa fala: não, eu te perdoei, mas... Aí traz novamente aquela... Isso mostra o quê? Mostra que a palavra não condiz com o coração, né? Porque quem perdoa, obviamente, não traria novamente à tona a questão, né? Então, a língua trai o próprio coração, ou a língua revela, né, o coração, usando a expressão de Calvino aqui, é o espelho do coração, né? Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com essa autoconfiança expressa em palavras. Eu confesso aos irmãos que eu tenho muitas dificuldades assim, de lidar com pessoas que são muito autoconfiantes em palavras. Aquele tipo de gente que sabe tudo, que tem razão em tudo, que conhece tudo, sabe? Eu, particularmente, tenho dificuldades, porque ninguém é assim, né? Ninguém é completo, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. A gente está aprendendo juntos, a gente tem nossas falhas, nossas limitações, né? Nossos problemas. Os irmãos têm os seus problemas, né? Dentro de casa, nos seus trabalhos, com as suas finanças. Todo mundo aqui tem problema, todo mundo, né? E quando aparece alguém que
parece não ter problema, duvide, porque ele só está revelando que ele quer uma outra coisa, né? Porque ele é humano como nós, é pecador como nós. Então, duvide daquela pessoa que sempre tem razão, que sempre demonstra confiança em palavras, que sempre sabe fazer, que sempre corrige os outros, sempre quer estar em evidência. Muito cuidado com isso, porque o Evangelho, ele é o oposto disso. O Evangelho nos chama à humildade, à confissão, não é? Não a uma autopropaganda, não a uma autopromoção. Eu, às vezes também, né, eu confesso aos irmãos que eu tenho muitas dificuldades. Assim, eu sei que tudo isso é bênção de Deus, né, mas algumas festividades, por exemplo, que são realizadas, né, em nomes de certas pessoas, né, então isso revela, assim, às vezes uma abordagem muito humanista, né, em relação ao próprio Evangelho. Então, às vezes, um louvor excessivo a certas pessoas, a certos pregadores, né, a certos pastores, a certos líderes de igreja, uma adoração excessiva, um louvor excessivo. Às vezes, uma pessoa com uma fama desta, né, às vezes fala algo assim, normal, comum, que qualquer um de nós falaria, mas por ter sido essa pessoa, ela se torna um gênio, não é? Como se o que ela falou fosse mais valioso do que as pessoas comuns do dia a dia falam com a gente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente não vê isso na Bíblia. A gente não vê, como eu disse, né, Paulo se exaltando, Pedro se exaltando, Davi se exaltando. A gente não tem isso na Bíblia, né? A gente tem servos humildes que não desejavam, em momento algum, que os seus nomes fossem glorificados, fossem louvados, né? Eles eram reconhecidos, mas eles fugiam para não serem adorados, né? Quando alguém resolveu se ajoelhar na frente de Paulo, ali, de Pedro, eles, não, levanta, né? Pedro, levanta, que nós também somos homens, não tem isso, aqui é... Então, essa preocupação, né? Conta-se que Calvino, quando ele falou a respeito da sua morte, né, ele pediu que nada fosse identificado, nem em seu túmulo, né, nada, nenhuma... fosse apenas enterrado sem nenhum tipo de nome, de menção, e assim se foi mesmo, né? Aqui no Brasil nós tivemos o exemplo do reverendo Boanés Ribeiro, que também fez esse pedido. O reverendo Boanés está enterrado lá em São Paulo, no cemitério dos protestantes, e quando você vai lá, o túmulo dele é um túmulo simples, muito simples, não tem apenas... E o reverendo Boanerges foi um grande líder, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, presidente do Supremo Concílio, né, por alguns anos, e nunca fez questão, né, de nenhum tipo de glória dessa natureza. Eu penso que deve ser assim, o nosso ministério, né, e a nossa vida cristã. Nós não precisamos chamar a atenção para nós mesmos, né, nós temos que chamar a atenção para o Evangelho de Cristo. Não é? Pedro disse isso, né? Importa que ele cresça. João Batista, né? Ou foi Pedro? Pedro. Importa que ele cresça e que eu diminua, né? Exatamente. Bem lembrado, irmã Sirlene. Pois não, Raul? Sim. Pois é. Deve ser, porque sempre que tem esses boatos assim, alguma coisa... Pois é, exato. Então a gente não vê, né, na Bíblia, e mesmo na história comum, esses homens que foram grandes gênios, né, da humanidade, você não vê pessoas tentando esta autopromoção, né? No versículo 5 ainda, na parte B, ele fala sobre a fagulha que incendeia uma floresta. Aqui é uma imagem muito poderosa, né? Uma única palavrinha que a gente utilize pode iniciar um incêndio, né? Relacional, emocional. Quem nunca passou por isso aqui, né? Todos nós já passamos por isso.
de falarmos alguma coisa e a coisa azedar de tal maneira, entornar de tal maneira que você fala, poxa vida, eu não, assim, nem imaginava que isso fosse causar tanto problema, né? Mas causa, e causa exatamente por isso, porque a nossa palavra, uma única palavra, às vezes pode iniciar um incêndio terrível, né? Nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Eu coloquei aqui algumas coisas, né? Por exemplo, um boato, portanto, falso, né? Que destrói reputações de pessoas. E você pode matar pessoas assim, né? Você pode inventar uma história, um boato, e isso vai destruir o caráter, a reputação, a fama daquela pessoa, e até você provar que não é aquilo, primeiro que nunca mais você consegue provar, porque sempre vai ter alguém que vai desconfiar, que vai olhar de lado, né? Uma crítica amarga, por exemplo, outra situação, às vezes você precisa criticar alguém, mas você faz isso de uma maneira destruidora, né? E aí a pessoa, às vezes, ela perde qualquer tipo de brilho no seu trabalho, na sua vida, porque ela não se sente mais, ela não tem mais prazer de fazer aquilo que ela fazia, porque aquela crítica foi tão amarga, né, que produziu essas feridas. Um comentário, às vezes, imprudente, não é? Isso aqui é uma coisa que quase todos nós também já fizemos em algum momento, né? Às vezes, um comentário fora de hora, assim, até por brincadeira. Às vezes você está brincando, mas é uma brincadeira de mau gosto, digamos assim, fora de hora, né, que você às vezes não pensou, e isso pode gerar um grande problema, né? A gente vê isso acontecer. Às vezes um comentário, entre aspas, inocente, né, que alguém fez, acaba dividindo igreja, dividindo família, dividindo, né, relacionamentos em geral. Porque é o que Tiago está dizendo, basta uma fagulha para iniciar o incêndio. Eu queria que algum irmão lesse Provérbios 16, 27, por favor. Provérbios 16, 27. Pois é, nos seus lábios há como que fogo ardente, né? Então aí também é uma metáfora, nesse caso uma comparação, né? O lábio como fogo ardente, e é esse fogo, né? O homem que suscita o mal, o homem ímpio, vil, ele suscita o mal. E de que maneira ele suscita o mal? Ele suscita o mal por meio dessa fagulha, né? Desse fogo ardente que há nos seus lábios. Então é aquela pessoa que Provérbios diz também, vamos abrir aqui em Provérbios 6. Vou pedir outro irmão que leia, por favor, do 16 ao 19. Provérbios 6, 16 a 19. Isso. Então vejam que dentre os pecados aí, né, que o Senhor aborrece, existem vários que têm a ver com a língua, né? Então, língua mentirosa, falsa testemunha e semear contendas, né? A contenda vem pelo mau testemunho, pelo boato, né, pela crítica, etc. Então não é uma coisa simples, né? O que o Tiago está fazendo aqui é tratando de um problema grave mesmo, que nós precisamos vigiar. E no verso 6, meus irmãos, dando continuidade aqui no texto, então, de Tiago, no verso 6, a gente vê ele dizendo agora uma outra ilustração. Ele diz que esse fogo, né, esse fogo ardente, como nós vimos aí, ele é um mundo de iniquidade, né? Então aí ele vai ainda mais fundo, nós podemos dizer, ele desce mesmo ao mais profundo ali, né, do que significa
a nossa palavra, né? O termo aqui é o termo geena, que é o termo mundo de iniquidade, né? Iniquidade é o termo caracterizado como inferno, né? Ou seja, uma influência demoníaca em nossas palavras. Aqui a gente pode perceber, até na nossa vida hoje, né? A nossa vida brasileira, por exemplo, discursos de ódio, né? Pessoas que se levantam para ofender umas às outras, mentiras políticas, por exemplo, que visam enganar, discursos manipuladores da mídia, fofocas destrutivas, né, que visam eliminar pessoas. Então, tudo isso vai mostrar o quê? Que o inferno, ou essa iniquidade, essa maldade, ela se infiltra nas estruturas humanas por meio de quê? Da linguagem. Da linguagem. Algumas das ideologias mais perniciosas que nós temos, elas vêm por causa da linguagem. Não é? A mudança dos nomes das coisas, conforme, diferentemente daquilo que Deus criou, né? Os homens tentam mudar os nomes das coisas que Deus criou. Então, a linguagem, a palavra, é o que perverte tudo, né? Os conceitos que nós trabalhamos hoje são relativos a interpretações equivocadas que as pessoas fazem, né? A ideologia de gênero, conforme ela tem sido divulgada, é um problema de linguagem, não é? E é uma nomeação de categorias infinitas, né? De gêneros, de identificações que as pessoas têm. Então, tudo isso são influências demoníacas mesmo e pecaminosas, né? Usando as palavras para manipular a verdade. Então, a gente percebe que a língua ela não é neutra, de jeito nenhum. Ela está sempre cheia de injustiça, contamina o corpo todo, destrói vidas inteiras e é acesa pelo inferno. É o que Tiago está dizendo aí. Olha só. Ela diz assim, né? Ela diz aqui, ó, é fogo, é mundo de iniquidade, contamina o corpo inteiro e põe em chamas toda a carreira da existência humana. E ela mesma é posta no inferno, né? Então, a ideia aqui é, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas palavras como ferramentas espirituais, capazes de fazer parte da obra de Deus ou do inimigo, do maligno. Os irmãos se lembram do texto clássico, né, de que Jesus disse, nós lemos aqui a semana passada, de que Jesus disse, né, que aquele que fala mentira adora o seu próprio pai, que é o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, as ferramentas espirituais da língua podem tanto abençoar quanto amaldiçoar, que é o que nós veremos no estudo seguinte, lá no verso 9, né? Com ela nós bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela nós amaldiçoamos os homens. No 10, de uma só boca procede bênção e maldição. E aí Tiago diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Quer dizer, então, nós precisamos escolher, né? Que uso nós temos feito de nossa língua. Nós temos usado nossa língua com que finalidade e de que maneira nossa língua tem sido instrumento de bênção, né? Nas nossas vidas, quanto também nas vidas dos nossos irmãos. E eu quero, então, encerrar mostrando aqui, finalmente, né, essa relação que Tiago faz entre doutrina e vida. Quer dizer, um coração transformado vai ter também a sua língua transformada. À medida que o Espírito Santo ele transforma o nosso coração, a nossa língua precisa mudar. Então, um cristão que usa palavras torpes, não é? Um cristão que usa expressões ímpias, um cristão que está acostumado a um vocabulário ímpio, pernicioso, é estranho, não faz parte da vida cristã. Você utilizar palavras destrutivas, você utilizar um vocabulário ofensivo, você utilizar palavras de baixo calão, não é?
você usar palavras que ferem as pessoas. Não é próprio do cristão fazer isso. Porque o coração transformado pelo Evangelho, ele transforma todo o corpo, né? Aqui, como o Tiago disse, se a língua ela contamina todo o corpo, significa que a língua transformada com o coração transformado, obviamente, adornará, né? Transformará em beleza todo o nosso corpo. O pastor Paul Tripp, né, diz assim: o problema das nossas palavras é que adoramos a nós mesmos mais do que a Deus. Palavras santas nascem de corações rendidos a Cristo. Não é? Então, o problema das nossas palavras é que adoramos a nós mesmos mais do que a Deus. Palavras santas nascem de corações rendidos a Cristo. Então, eu fecho aqui, irmãos, essa parte, dizendo assim, que a palavra de Deus, ela sempre vai ser o antídoto, né, para a nossa língua pecaminosa. Porque à medida que nós consagramos a nossa palavra, a nossa boca, na palavra de Deus, a nossa língua se tornará instrumento de paz, de verdade, de edificação. Eu até tenho incentivado, né, os irmãos a, por exemplo, orarem as próprias palavras da Bíblia. Não é? Então, às vezes alguém diz, pastor, mas eu não sei orar, tenho dificuldade de orar. Ore as próprias orações da Bíblia. Abra os Salmos, por exemplo, que são orações. Aprenda a orar como estes irmãos, né, oraram. Expressões do nosso dia a dia, né, precisam refletir a palavra, quer dizer, nossas palavras ditas às pessoas devem ser palavras temperadas, né, temperadas pela Escritura. Então, a grande questão aqui que nós devemos orar ao Senhor é para que o Senhor nos livre de uma língua inflamada pelo inferno, né, pelo pecado, e que o Senhor possa apagar, né, pela sua misericórdia, os incêndios que nós mesmos causamos pelo mau uso de nossos lábios. Não é? Talvez uma aplicação para nós hoje deveria ser, se você, porventura, disse algo, né, recentemente, e esse algo causou algum tipo de destruição, de incêndio, talvez seja o momento de você pedir a Deus perdão, não é? E restaurar isto, se ainda for possível, né? Porque às vezes o incêndio é tão destruidor que as consequências elas vão permanecer. Mas se ainda houver chance, né, use suas palavras para edificar. Peça perdão, não é? Reconcilie-se com a pessoa, aprenda a usar palavras temperadas, doces, né? Palavras que de fato vão edificar, né, os corações, tanto o seu coração quanto o coração da pessoa, seja quem for, pode ser um colega de trabalho, pode ser um irmão da igreja, pode ser um parente, né? Seja quem for, é preciso que nós saibamos usar as nossas palavras com sabedoria e gratidão a Deus, né, para que essas palavras sejam de fato instrumentos, né, ferramentas de paz, de verdade e de edificação. Eu queria só, então, aqui encerrar, meus irmãos, lendo ainda, né, o versículo aqui de Provérbios 18, que diz assim, são alguns versículos, eu vou ler o primeiro versículo aqui, o versículo 7. Aliás, perdão, o versículo 6, diz assim, Provérbios 18, os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites branda a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. E aí lá no verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, deixar esses versículos aqui, né, mostrando que a língua ela pode revelar a insensatez, a maledicência, a impiedade do nosso coração, mas pode também, né, revelar vida, cura, restauração, né, para aqueles que
desejarem, né, diante do Senhor, de fato, edificarem, né, os seus relacionamentos. Provérbios mesmo diz, né, que assim como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra dita a seu tempo, né? Então é um presente que você oferece às pessoas quando você traz boas palavras, palavras de edificação. Como é bom receber boas notícias, né? Todo mundo gosta de receber uma surpresa positiva, uma notícia boa. E essa é a ideia do texto, né? As nossas palavras, elas precisam ser sempre boas notícias, né? Ou seja, boas novas, né? Que é a própria ideia do Evangelho, que é restauração, é poder de Deus, né? Para trazer de novo a esperança, né? De uma vida redimida no Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e nos ensine a usarmos os nossos lábios, né? Com gratidão, com perseverança e também visando sempre a edificação dos nossos irmãos, das pessoas, né, que convivem conosco. Se algum irmão tiver ainda alguma observação ou pergunta,